A primeira neblina da manhã arrastava-se pelas ruas silenciosas de Hamburgo, quando o relógio da prefeitura marcou 6 badaladas abafadas, como se o próprio tempo tivesse medo de despertar os homens que comandavam aquela era de ferro. O frio de novembro se infiltrava pelas frestas das janelas, carregando consigo o cheiro acre de carvão queimado e o murmúrio distante das botas, marchando sobre o pavimento úmido. Era 1938, e a Alemanha já respirava o ritmo cego de um país que aprendera a obedecer pelo medo. Sob as bandeiras erguidas como punhos de sangue, cada olhar era observado, cada palavra era medida, e cada silêncio pesava como chumbo na garganta de quem ainda ousava sentir. No meio daquele cenário onde até o vento parecia vigiado, caminhava uma jovem brasileira de passos calmos e expressão contida. Seus cabelos presos com rigor, seu casaco cinza que não chamava atenção, e seus olhos que pareciam absorver o mundo sem oferecer nada em troca. Chamava-se Carla Mendes, enviada ao consulado brasileiro, não por acaso, mas pelo tipo de inteligência que não faz barulho menos a que percebe rachaduras onde outros só enxergam paredes. Era assim que ela sobrevivia, confundindo-se com o ambiente, tornando-se sombra entre sombras. Naquela manhã, porém, algo no ar parecia mais pesado que de costume. Carla percebeu, quando virou a esquina e encontrou 2 caminhões militares estacionados diante de um prédio residencial. Soldados retiravam famílias inteiras, arrastando malas, gritos e lágrimas. Crianças tremiam contra o peito das mães, enquanto velhos eram empurrados como se fossem objetos descartáveis. A cena se repetia tantas vezes naquela cidade que muitos passaram a caminhar com os olhos presos ao chão, fingindo não ver. Mas Carla viu tudo. Viu o brilho perdido no olhar de um menino de no máximo 8 anos, agarrando um livro como se fosse a última coisa que o mantinha humano. Viu a mãe ser separada do marido. Viu o desespero transformado em um silêncio que feria mais que o som das ordens em alemão. Ela respirou fundo, mas seu rosto permaneceu impassível. A primeira regra de sua sobrevivência era simples: não demonstrar. A segunda era ainda mais vital: existem coisas que só podem ser feitas por quem parece não ter poder algum. E Carla tinha entendido isso desde o primeiro dia em Hamburgo. Seguiu seu caminho até o consulado, onde a bandeira verde e amarela balançava discretamente entre brasões nazistas. Dentro do prédio, luzes mornas e móveis de madeira criavam um contraste quase irônico com o mundo lá fora. Funcionários se moviam com a lentidão de quem acreditava estar protegido pela neutralidade diplomática. Mas Carla sabia a verdade. Não havia território neutro em uma nação que havia transformado a vigilância em religião. Quando entrou em sua sala, encontrou sobre a mesa um envelope sem remetente. Apenas seu nome escrito à mão, como se cada letra fosse sustentada por tensão. A caligrafia tremia. E isso, na Alemanha de 1938, significava apenas uma coisa: alguém precisava de ajuda urgente e clandestina. Ela fechou a porta. O mundo inteiro segurou o fôlego. O frio de Hamburgo naquele inverno de 1940 parecia sussurrar advertências pelos becos estreitos, como se a própria cidade tentasse esconder seus segredos sob a neblina. Mas para Arice não havia neblina capaz de encobrir a verdade. Do lado de fora, as vitrines quebradas da Noite dos Cristais já haviam sido substituídas por vidro novo. Porém, o cheiro de medo ainda impregnava o ar. Ele pairava como poeira fina, acumulando-se nos corredores, nos olhares, nas mãos trêmulas, que entregavam documentos falsos feitos às pressas. E cada passo dela, entre os prédios cinzentos, era acompanhado por olhos que observavam demais e compreendiam de menos. Porque ninguém esperava que uma brasileira fosse a engrenagem silenciosa minando o sistema por dentro. Às vezes, ao atravessar o saguão frio do consulado, ela parava por um instante, não por hesitação, mas pela necessidade de medir o próximo risco. O eco dos saltos no mármore parecia mais alto quando ela transportava papéis proibidos escondidos entre cartas diplomáticas, como se o prédio inteiro prendesse a respiração junto com ela. E era sempre no limiar entre o legal e o clandestino que Aracy
tecia suas rotas de fuga. Ela não assinava nada, não deixava rastros, apenas ajustava nomes, ajustava carimbos, ajustava destinos, como quem segura uma represa prestes a romper. Cada documento que ela conseguia entregar era uma fresta contra a escuridão, uma quebra no círculo de ferro que apertava os judeus alemães, sufocando-os lentamente. O cenário não perdoava. A Gestapo rondava como cães farejadores, farejando inconsistências, examinando olhares, treinada para perceber o medo antes mesmo de ouvir a voz. E ainda assim, Aracy mantinha o rosto impassível, como se carregasse apenas burocracia trivial, como se aquelas vidas escondidas no papel fossem apenas arquivos inofensivos e não almas inteiras pedindo por fôlego. Mas por trás daquele autocontrole havia noites insônes, memórias que transbordavam do que ela testemunhava, famílias arrastadas para caminhões, lojas fechadas à força, a religião proibida, a música silenciada, a infância interrompida. O que movia Aracy não era heroísmo, era a indignação crua de quem vê algo tão profundamente errado que agir se torna a única maneira possível de respirar. E quanto mais o regime apertava seu cerco, mais ela compreendia que a burocracia era um campo de batalha silencioso. Um carimbo, quando colocado na hora certa, podia ser tão poderoso quanto uma arma. Uma assinatura diplomática não questionada tinha força suficiente para romper cercos políticos. E ela sabia disso melhor do que ninguém. Sabia que a máquina nazista era imensa, pesada, infalível aos olhos do mundo, menos más. Também sabia que toda máquina, mesmo a mais precisa, possui fissuras. E a função dela era encontrá-las. A cada documento liberado, a cada visto emitido sob justificativas cuidadosamente moldadas. Aracy sentia a realidade tremer por um segundo, como se tivesse enganado a própria guerra. Cada nome salvo parecia falar com ela durante a madrugada, em forma de gratidão silenciosa, lembrando-a de que ainda havia humanidade dentro dela, mesmo quando o mundo parecia tê-la esquecido. A cidade queimava jornais cheios de propaganda, e os alto-falantes espalhavam discursos que buscavam convencer o povo de que não havia saída. Mas Aracy se recusava a acreditar nisso. Ela andava entre ruas patrulhadas, com a certeza de que o impossível podia ser contornado quando se tinha coragem suficiente para agir na escuridão. E assim, enquanto a Alemanha marchava rumo à expansão, e o medo se alastrava como fogo invisível, Aracy construía, em segredo, um corredor humanitário que não deveria existir. Sem armas, sem soldados, sem exércitos por trás, menos apenas inteligência, frieza e uma compaixão feroz que teimava em sobreviver mesmo no coração da loucura nazista, porque ela sabia que a guerra ainda estava no início e que, para salvar vidas, precisaria se aprofundar ainda mais no labirinto sombrio que estava apenas começando a revelar sua verdadeira face. As noites em Hamburgo tornaram-se o lado mais cruel da guerra, porque era nelas que a cidade mostrava seu verdadeiro rosto, não o das bandeiras estendidas durante o dia, mas o das sombras, inquietas que se moviam entre sirenes distantes, passos apressados e portas que se fechavam com desespero. Era nesse território de silêncio e tensão que Aracy operava mais intensamente. Quando as luzes eram apagadas para evitar os bombardeios, ela caminhava com cautela por vielas estreitas, carregando apenas uma bolsa, alguns documentos e uma certeza. Cada minuto escondia tanto perigo quanto esperança. Ela encontrava famílias inteiras encurraladas, em apartamentos que já não pareciam lares. Crianças com um olhar prematuramente envelhecido seguravam bonecos sem braços, enquanto mães tentavam sussurrar palavras que escondessem o terror que pairava do lado de fora. Havia sempre um instante em que todos prendiam a respiração, quando Aracy abria a bolsa e retirava os papéis que carregavam a promessa de fuga. O som do papel sendo desdobrado na penumbra era quase sagrado. Tinha o peso de uma prece, o eco de uma porta abrindo para um mundo que ainda admitia a vida. Ela observava o tremor nas mãos que recebiam os vistos clandestinos e percebia ali uma forma de coragem que a própria guerra não conseguia destruir. Mas o perigo era tão presente quanto o ar. A Gestapo aumentava as rondas, fechava ruas, interrogava vizinhos, farejava qualquer sinal de irregularidade. Eles sabiam que algo estava escapando por entre os dedos do regime.
algo discreto, quase imperceptível, mas que deixava rastros sutis demais para serem ignorados. E Aracy, consciente de que a rede se apertava, precisava pensar mais rápido, agir com mais precisão, evitar qualquer deslize. Ela revisava palavras, assinaturas, justificativas. Aprendeu a prever suspeitas antes que elas surgissem. Transformou-se em especialista daquilo que não podia ser dito. Ainda assim, havia momentos em que o medo se aproximava como um animal silencioso. Certa tarde, ao retornar ao consulado, ela percebeu 2 oficiais, observando sua mesa. Não disseram nada, mas os olhos percorreram documentos, analisaram detalhes, tentaram decifrar sua expressão. Aracy manteve a postura impecável, como se encarasse apenas mais uma inspeção rotineira. Mas, por dentro, sentiu o coração pulsar, como um relógio prestes a quebrar. Quando eles saíram, o silêncio que ficou no ar parecia gritar. Era o lembrete de que bastava um único erro para que tudo terminasse, para ela e para centenas de vidas que dependiam daquele fio frágil de coragem. Mesmo assim, ela continuava. Volta após volta, rua após rua, documento após documento. Hamburgo ardia em propaganda e marcialidade. Mas havia também aqueles pequenos bolsões de resistência que a guerra nunca conseguia apagar por completo. Uma senhora que escondia vizinhos no porão, um padre que falsificava certidões. De batismo, um funcionário que desviava olhares no posto de controle. Aracy via nesses gestos uma centelha que a impulsionava não porque diminuísse o horror ao redor, mas porque lhe lembrava que o mal absoluto nunca era tão absoluto quanto pretendia. E foi nesse cenário de tensão permanente que a teia secreta dela começou a se expandir. Pessoas que ela nunca havia visto começavam a bater à porta do consulado, trazendo bilhetes escritos às pressas, nomes sussurrados, cartas amareladas, carregando súplicas. Muitos não pediam ajuda diretamente. Pediam apenas que ela não os esquecesse. E Aracy não esquecia. Cada rosto, cada história, cada risco assumido tornava-se parte de um mapa invisível que ela carregava na mente. Um mapa construído em silêncio, que indicava rotas de fuga, horários seguros, brechas administrativas que ninguém mais percebia. Enquanto o regime se preparava para a expansão total da guerra, Aracy se preparava para algo ainda mais ousado. A construção não apenas de pequenas salvas, mas de um fluxo contínuo de vidas atravessando a maquinaria nazista ilesas, como se fossem sombras escapando por portas que não deveriam existir. Ela sabia que estava avançando num território onde a coragem se confundia com loucura, mas também sabia que, se parasse, a noite que já parecia eterna se tornaria ainda mais escura. E assim com cada documento entregue, com cada pessoa guiada, até a borda da esperança, Aracy transformava a própria guerra, não no que ela era, mas no que ela ainda podia significar para aqueles que se recusavam a morrer em silêncio. Hamburgo começava a sofrer os primeiros impactos profundos da guerra total. Os céus, antes apenas ameaçadores, tornaram-se palco de bombardeios que rasgavam a escuridão com luzes vorazes. As sirenes ecoavam pelas madrugadas como lamentos metálicos. E o chão tremia sob os pés de quem tentava, inutilmente, fingir normalidade. As janelas eram vedadas com fitas grossas. As ruas eram tomadas por soldados exaustos e famílias que se agarravam ao pouco que ainda tinham. A cidade inteira parecia respirar com dificuldade, como um organismo ferido, que lutava para continuar de pé. E era nesse cenário de ruínas crescentes que a operação silenciosa de Aracy se tornava ainda mais urgente. Ela caminhava pelas ruas devastadas com passos firmes, invisível por escolha, discreta por estratégia. A destruição ao redor apenas reforçava seu propósito. Cada bomba que caía aumentava o desespero dos que buscavam fugir, e também os riscos que ela corria ao tentar salvá-los. Às vezes, enquanto observava os escombros de prédios que antes abrigavam amigos, conhecidos ou famílias que já haviam partido, Aracy se perguntava: quanto tempo teria antes que o caos engolisse completamente suas rotas, seus contatos e sua capacidade de agir? Mas o pensamento nunca demorava. O medo era um visitante constante, mas não tinha permissão para ficar.
Foi numa dessas noites de fumaça espessa que ela recebeu a notícia que mudaria tudo. A Gestapo havia interceptado um grupo de refugiados que carregava documentos emitidos no consulado brasileiro, N. Urhan Dela. Mas isso não importava menos para os nazistas. Detalhes não eram mais relevantes. O que importava era encontrar uma brecha, um culpado, um nome. A suspeita agora pairava sobre o consulado inteiro. E Aracy sabia que a sombra que antes rondava discretamente, agora se aproximava com fome. A reação dela não foi recuar. Pelo contrário, ela entendeu que, quanto maior a vigilância, maior a necessidade de inteligência. Começou a modificar pequenos detalhes, alterou rotinas, mudou horários, criou caminhos falsos para despistar observadores, reorganizou arquivos e até aprendeu a manipular a burocracia como se fosse parte orgânica dela, menos uma dança com papéis. Carimbos que deslizam assinaturas que parecem sempre exatas demais para levantar suspeitas. Ela se transformou em algo que nenhum regime totalitário conseguia controlar. Uma mente independente atuando no silêncio absoluto. Havia noites em que, ao fechar a porta de seu apartamento pequeno, ela deixava o corpo deslizar até o chão e ficava ali, respirando o ar pesado que vinha da rua. O cansaço era enorme e o peso de tantas vidas sob sua responsabilidade se tornava quase físico, como uma pedra apoiada sobre o peito. Mas sempre havia um momento, sempre, em que algum gesto pequeno reacendia sua força. Uma fotografia recebida de longe confirmando que uma família havia chegado em segurança. Uma carta escondida entre dobraduras de papel agradecendo por uma chance que parecia impossível. Ou até mesmo o sorriso rápido de alguém que, prestes a partir, reconhecia nela a fronteira entre a morte e o futuro. E então veio o episódio que marcaria definitivamente sua ousadia. A escolta secreta de um grupo inteiro até a estação central. Era arriscado demais, insano até, mas necessário. A cidade ardia em rumores de novas prisões em massa e aquele grupo não sobreviveria mais uma semana lá. Aracy não apenas falsificou os documentos necessários, ela os conduziu pelas ruas como se estivesse apenas acompanhando conhecidos rumo a uma viagem comum. Mas nada era comum naquela noite. Ao longe, caminhões militares cruzavam as avenidas com estrondo. Holofotes varriam os telhados. E cada passo que ela dava parecia ecoar mais alto do que deveria. Quando o trem finalmente fechou suas portas e partiu, levando consigo aqueles rostos que não ousavam olhar para trás, Aracy sentiu algo que não sabia nomear. Não era alívio. Não era vitória. Era uma compreensão profunda e silenciosa de que ela havia cruzado definitivamente a linha que separa os espectadores da história, daqueles que a moldam com as próprias mãos. E, naquela estação, tomada pelo cheiro de carvão queimado e pelo eco distante das sirenes, ela percebeu que sua guerra, menos aquela travada nas sombras, estava apenas começando. E quando a cartomante respira fundo e repousa a mão sobre as cartas, algo muda no ar, menos como se o silêncio se curvasse para ouvir. Ela não está mais falando apenas do passado ou do futuro, mas da parte mais escondida da alma humana, aquela que poucas pessoas encaram de frente. Você teme repetir erros que nem são seus, ela diz. A voz grave, baixa, firme como uma verdade que pesa. Carrega culpas herdadas, expectativas que não escolheu e tenta navegar um mar que não é seu. Mas o destino só se revela para quem ousa se olhar de verdade. As cartas se abrem em sequência menos uma, duas, três, formando um caminho torto, cheio de símbolos antigos. A segunda carta treme ligeiramente, quase imperceptível. Como se algo no ambiente respondesse: aqui está o nó que você nunca desfaz. Ela continua: a ansiedade que te tira o ar não vem do futuro, vem do que você evita agora. Vem do medo de tomar posse de si mesmo. Enquanto você continuar pedindo permissão para existir, o mundo continuará te oferecendo migalhas. Ela vira outra carta, desta vez sem hesitar. Mas existe força. Existe luz. Existe uma energia que te chama para fora desse ciclo. A única pergunta é: você vai aceitar? As lâmpadas penduradas oscilam, projetando sombras longas que parecem se mover sozinhas. O universo não quer que você acerte sempre, ela diz. Ele quer que você desperte,
E despertar dói. Exige abandonar versões de si mesmo que já não servem. Exige dizer não a pessoas que você teme decepcionar. Exige coragem para caminhar quando ninguém entende o caminho. No silêncio que segue, ela recolhe as cartas com cuidado ritualístico. Você não veio aqui para saber do amor ou do dinheiro, afirma. Veio porque sente que a vida está te chamando para um lugar que você ainda não conhece. E esse chamado não vai parar. Seus olhos brilham como se refletissem algo invisível. A partir deste momento, preste atenção nos sinais. O universo vai falar com você 3 vezes. Na coincidência que parece absurda, na oportunidade que chega do nada e no desconforto que você tenta ignorar. Quando os 3 aparecerem, não hesite. Ela fecha o baralho como quem encerra um portal. Agora vá, mas vá sabendo que nada é por acaso e que a transformação que você teme é exatamente a que vai te libertar. A cartomante não deveria abrir mais nenhuma carta. O jogo já havia terminado. As respostas já estavam dadas, mas algo, um sussurro, um impulso ancestral, faz sua mão voltar ao baralho. Ela puxa uma carta sozinha, sem ritual, sem gesto calculado. Apenas deixa que o destino escolha por ela. Quando vira, o ambiente parece prender a respiração. Não é uma carta comum. Não é uma mensagem suave. É um arcano que exige coragem. Ela diz em voz baixa, quase como se temesse ser ouvida. Não é sobre o futuro. É sobre você contra você mesmo. A chama da vela estala, projetando uma sombra que parece mais viva do que deveria. A cartomante ergue os olhos, e pela primeira vez, eles parecem atravessar a fachada de força que você tenta manter. Você vive 2 vidas. Ela continua. A que mostra para o mundo, e a que esconde até de si mesmo. É neste espaço vazio, entre o que você é e o que finge ser, que sua energia se perde. A carta brilha de modo estranho, como se tivesse um pulso próprio. O universo não te pune, ela diz. Ele apenas repete a lição até você aprender. Ela aproxima o baralho, como se oferecesse uma escolha final. Ou você rompe o ciclo agora, ou viverá preso numa versão pálida de quem poderia ser. As palavras não são duras, são verdadeiras. E verdades, quando chegam cruas, sempre pesam. Você sabe exatamente o que está segurando. Sabe qual porta precisa fechar. Sabe qual pessoa precisa afastar. Sabe qual hábito está te afundando. Não é falta de resposta. É medo da resposta que já tem. A cartomante fecha a mão sobre a carta e completa. A mudança que você procura não está nas cartas. Está no ato de finalmente escolher-se. Depois disso, ela se levanta lentamente menos, como se a consulta não tivesse acabado. Mas transbordado. Vá, ela diz, enquanto apaga a vela com um sopro curto. E lembre-se, aquilo que você teme encarar é exatamente o que vai te mostrar quem você realmente é. O quarto mergulha em meia escuridão. O baralho se cala e o aviso fica ecoando, não como previsão, mas como destino em espera. Quando você se levanta para ir embora, algo no ar muda. Não é vento, não é som menos, é uma sensação súbita, pesada, como se o próprio ambiente tivesse decidido revelar uma verdade que até a cartomante hesitou em mostrar. Ela chama seu nome baixinho. Ene, o como guiar, não como mística, mas como alguém que carrega o peso de ver antes dos outros. O destino te deu um aviso, mas existe algo que ele não te mostrou. Ela segura o baralho, mas desta vez não abre carta nenhuma, apenas apoia a mão sobre ele, como quem protege algo vivo. Você não está apenas no limite de uma escolha. Você está no limite de um ciclo que não vai se repetir. A vela que antes estava apagada volta a acender, sozinha, com uma chama fina e alta, menos quase antinatural. Os olhos dela acompanham o fogo. Os seus também. Quando um ciclo termina assim, ela continua. 2 coisas podem acontecer. Ou você desperta, ou o universo desperta contra você. A frase não é ameaça menos, é constatação. Ela então se aproxima mais, devagar, como quem entrega uma revelação que não deveria existir.
Há algo que você perdeu e algo que está voltando, mas não como era e não do jeito que imagina. O silêncio pesa. Você sente a espinha gelar. Ela respira fundo e, com a voz quase quebrada, revela: você não veio buscar respostas. Você veio porque já sentiu o que está chegando. As palavras atravessam você como se alguém tivesse dito algo que você sempre soube, mas nunca admitiu. A cartomante fecha o baralho com um gesto curto. As cartas não tinham permissão de revelar isso, mas eu tenho. Ela estende a mão, não para você pegar, mas para que você escute. Nos próximos dias, você terá um sinal tão claro que não haverá como negar. Será algo pequeno, porém impossível de ignorar. Quando isso acontecer, não hesite, porque esse sinal será o ponto exato onde sua vida vai quebrar, ou finalmente alinhar. A vela cintila mais uma vez. O ar fica denso. A sensação de algo prestes a acontecer toma forma. Então, com a voz firme pela primeira vez, ela conclui: você não veio ao destino. O destino veio até você. Ela sopra a bela, mas desta vez, ao invés de escuridão, o que sobra é um clarão interno, como se o mundo estivesse silenciosamente reposicionando as peças ao seu redor. O barulho da porta ao ser fechada marca o fim da consulta, mas o início do que realmente importa.